Agora, a professora Ivonilde Medeiros, que irá tratar do tema vazão ecológica. Por favor. Professora Ivonilde, ela é doutora em hidrologia pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, mestre em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo e graduada em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia, onde é professora. Medeiros também coordena o curso de especialização em segurança de barragens e o grupo de pesquisa em gestão de recursos. Ela é membro titular, representante de ensino do Estado da Bahia, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Por favor. Tem som aqui, né? Tem. Então, é muita coisa. A gente tem que segurar o chip, só tem um. Então, não dá para passar, falar, segurar ao mesmo tempo. Eu peço desculpa por chegar assim meio apressada, que eu estava certa que a minha apresentação era tarde. Ontem nós estávamos no simpósio de recursos I da BRH e foi discutido um tema que para vocês aqui de Minas é muito custoso, vamos dizer assim, muito caro. Lá estava se discutindo lições aprendidas em Mariana. Foi uma mesa redonda bastante interessante e houve um debate bastante intenso. Estiveram presentes o Ministério de Minas e Energia, o IBAMA, Renova. Depois, acho que se vocês entrarem no site da BRH, devem achar lá alguma coisa com relação a isso. Mas hoje aqui, nós estamos de volta ao São Francisco, né? Em casa, pelo menos para mim. Esse assunto da vazão ambiental, ele começou, para nós aqui, eu digo Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Lavras. Nós respondemos a um edital em 2007 e a ideia foi formar uma rede de pesquisa integrando as universidades da bacia, pelo menos aquelas que tivessem grupos de pesquisas que pudessem responder um edital nas exigências do CT Hidro. Aliás, é bom relembrar, né, que o nosso CT Hidro é uma das coisas que morreu no país, infelizmente. Mas aí, enquanto se tinha edital do CT Hidro, nós respondemos a essa chamada e foi uma oportunidade bastante rica e prazerosa. Cacá Bernardes me ajudou a montar a equipe daqui de Minas, que eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar, e nasceu daí essa relação de amizade muito forte entre as nossas universidades e que a cada vez que a gente se reencontra, essa festa, que cheguei a terminar, acho que atrapalhei um pouco a apresentação, mas nós esperamos estar de volta, aproveitar esse momento para relembrar que nós temos o Fórum de Pesquisadores da Bacia do São Francisco, que vai acontecer em junho, e eu espero que vocês estejam lá. Nós tivemos o primeiro que aconteceu em Petrolina, e esse vai acontecer em Aracaju, não é, Alberto? Então, está bastante adiantado, e eu espero que a gente possa continuar discutindo temas que vocês estão fazendo aqui hoje na revitalização dos rios. Mas aqui, a questão da vazão ambiental. Vamos ver o que é que nós conseguimos adiantar desse assunto até hoje. Inicialmente, pelos dias de 2007, a gente não tinha muita ideia de metodologias de definição de vazão na época se chamava de vazão ecológica. E até hoje ainda fica muito essa definição de vazão ecológica, vazão ambiental, hidrograma ambiental ou hidrograma ecológico. Nós adotamos a terminologia hidrograma ambiental porque ela representa mais do que vazão. Quando a gente fala vazão, dá a impressão que a gente está falando de uma quantidade de água. E quando a gente fala de hidrograma, a gente dá a ideia, ainda pobre, vou dizer assim, de que não é uma vazão única, constante, seja ela mínima ou máxima. Nós estamos falando de uma vazão que varia no tempo, como a vazão natural dos rios. Hoje, o que nós temos por uma condição de operação de reservatórios é que se define vazão mínima a jusante de reservatório, e essa vazão mínima, erradamente, leva o nome de vazão ecológica, porque ela visa atender às necessidades do ecossistema aquático e populações ribeirinhas que estão a jusante das barragens, principalmente. Mas mínimo nunca foi requerimento ecológico, eu vou falar dessa palavra e vou ficar repetindo, porque para mim agora é um mantra.
Mínimo nunca foi um requerimento do ecossistema. O ecossistema precisa muito mais do que mínimo, ele precisa de uma vazão nas suas características naturais, de variabilidade, de sazonalidade, de qualidade, de frequência, e é isso que se define como vazão ambiental, seja qual a terminologia que a gente esteja usando, ou de vazão ou de hidrograma, mas nós estamos falando de uma demanda do ecossistema aquático, e nesse caso não é só o ecossistema e as populações que também dependem desse rio, da vida saudável desse rio, e essa variabilidade se chama de vazão ambiental. Essa variabilidade, sazonalidade, frequência e qualidade de água se dá o nome de vazão ambiental. Alguns estendem essa terminologia para alocação ambiental de água. Eu gosto dessa terminologia porque ela está associada com a repartição de águas que nós precisamos definir na hora que estamos fazendo uma gestão eficiente de água, qual é a quantidade de água que deve ser, vamos dizer assim, alocada para cada tipo de uso. Se na hora da gestão de recursos hídricos nós não pensarmos e dermos limites a esses usos, acontece o que a gente está vendo hoje com, por exemplo, o Rio São Francisco, mas com vários usos. Os usos econômicos, eles terminam tomando muito mais espaço e quantidade de vazão e determinando as condições de operação do rio em detrimento do sistema ambiental, em detrimento das necessidades ecológicas e em detrimento das populações que estão ajusantes. Então, é necessário que se faça uma alocação, e neste momento de se fazer a alocação entre usos, estados ou regiões, repartição de água, também se defina qual a quantidade de água que vai para o meio ambiente. Então, é nesse sentido que eu vejo que a definição do hidrograma ambiental é uma fase da gestão de recursos hídricos e da gestão ambiental muito importante. Enquanto a gente não definir quais são as vazões que devem estar no rio para atendimento ao ecossistema, nós vamos ver estes limites serem sempre violados e o ecossistema sendo penalizado, porque, afinal de contas, não tem voz, não fala, e muitos deles ainda vão estar no futuro. Como é que a gente define, o que é que a gente depende para o futuro, se nós não definimos, nesse momento, o que a sociedade entende ou aceita como meio ambiente? O São Francisco foi usado como caso de estudo por causa da sua complexidade, sua dimensão, e também pelo fato de já terem várias pesquisas, vários grupos de pesquisa trabalhando de forma isolada, mas com um conhecimento suficiente para, no momento que nós conseguimos falar uma linguagem comum, e essa é a grande dificuldade de se chegar ao hidrograma ambiental. Eu estou falando de 2007, nós estamos há 10 anos estudando isso, eu ainda tenho algum momento que eu quero apertar o pescoço dos biólogos, e eles, o meu, né, eu sou hidróloga, e os biólogos, esse diálogo, eu estou tentando um caminho do meio através dos hidráulicos. Talvez a gente consiga uma saída quando a gente começar a falar de coisas mais visíveis, né? Eu falo de altura, de largura de rio, de velocidade. Isso é uma linguagem, às vezes, que é mais fácil de entender, ou de a gente achar um meio comum para definir quais são as necessidades do ecossistema. Mas eu estou invertendo a ordem, como sempre, mas é porque eu quero explicar a importância desse estudo e a importância desse diálogo. E definir vazão ambiental depende muito mais do que conhecimento científico, conhecimento técnico, de diálogo. Diálogo, inicialmente, entre os pesquisadores, os cientistas de várias áreas, que falam linguagem diferente, falamos coisas diferentes. Quando os meus colegas da biologia de invertebrados me falam dos bentos, eu fico imaginando os bichinhos pequenininhos e eu tenho que imaginar o tamanho deles. E aí os peixes, suas necessidades e macrófitas. E aí eu vou falar de vazão, de hidrograma, de vazão mínima e de hidrodinâmica. E aí fica muito complicado, não é? Então, a gente tem que achar uma forma, vontade de entender o que é que o outro está falando, para a gente achar um denominador comum. São 2 diálogos. Primeiro, entre os cientistas. O segundo diálogo que a gente precisa fazer é entre os diferentes entes do sistema, entre os diferentes usuários, entre os diferentes órgãos gestores, entre os diferentes decisores,
e aí chegar de uma forma negociada a que valores de vazão podemos associar os hidrogramas, tanto o hidrograma para atender o meio ambiente, quanto os hidrogramas para atender aos outros usos. Então, é nesse contexto que o hidrograma ambiental foi estudado. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tá. Eu não estou enxergando exatamente daqui o que é que eu escrevi, mas eu comecei falando de vazão mínima, porque é aí que começa o drama, né? Começa o drama quando se constrói uma obra, pode ser uma barragem, e ao construir essa barragem se define como vazão remanescente no rio, uma vazão mínima. No momento que esse limite é estabelecido como um valor mínimo, ele passa a ser utilizado como um valor natural, um valor que se passa a utilizar ele de forma contínua. Não mais nos momentos de escassez, como foi a proposição inicial, que a vazão mínima fosse limites para não serem violados, ele passa a ser um valor constante. Então, embora você defina a vazão mínima por um valor relativamente elevado, como era o caso de São Francisco, e lá na Foz se definia como 1.300, 1.300 causava grandes, vamos dizer assim, uma grande confusão dentro desse conceito, porque aparentemente era um valor alto, 1.300, mas ele é um valor constante. Em alguns momentos, ele de fato poderia ser um valor alto, porque a vazão no rio já tinha atingido o valor de 700 metros cúbicos por segundo, então aquele não era valor mínimo. Mas, por outro lado, ele era um valor baixo para ser aplicado continuamente, porque a vazão do rio chegava a valores de 11.000 metros cúbicos por segundo, 4.000 metros cúbicos por segundo, e essas cheias de 11.000, de 4.000, elas desapareceram, elas estavam tendendo a desaparecer. E o valor contínuo que estava no rio eram os valores de 1.300. Então, isso era uma situação que não era adequada para o funcionamento de um ecossistema da importância do São Francisco. Então, quais são as necessidades daquele rio? O valor da vazão mínima era insuficiente para definir, para determinar, para atender às demandas do ecossistema. O que o ecossistema precisava é definir uma magnitude, ou seja, um valor de vazão, a sua frequência, a duração, a sazonalidade e a periodicidade. É muito mais do que você definir um valor mínimo. Mas isso é complexo. A complexidade começa porque o ecossistema é múltiplo, né? Quantos milhares de invertebrados ou milhões de invertebrados estão dentro deste rio, em diferentes épocas do ano? Quantos milhares de macrovertebrados estão lá dentro? A vegetação. Quer dizer, essa complexidade é muito difícil de definir numa tacada só, como a vazão mínima é muito fácil, né? A vazão mínima é só um estudo hidrológico, independente do estudo hidrológico que se adote, dos mais complexos ou dos mais simples, é muito fácil você chegar a um valor e associar ele um valor que acontece uma vez a cada 10.000 anos. Tá, é um valor muito pequeno. Não, um valor que acontece a cada 10 anos. Ou seja, tem uma percentagem fácil de definir. Basta que você tenha uma série histórica, ajuste uma distribuição de probabilidade e você define o número. Mas esse número não representa a necessidade do ecossistema. Era fácil para os hidrólogos definir, mas era sem sentido para os biólogos, não tinha o menor significado isso, porque realmente não atendia a necessidade daquele ecossistema que aqueles especialistas estão acostumados a lidar. Então, era necessário ter alguma metodologia que pudesse definir para aquele ecossistema quanto cada um deles, ou pelo menos aqueles que são, vamos dizer assim, decisivo, definitivo naquela cadeia trófica, né? Para se definir o valor. Então, esse estudo precisa muito mais do que um único especialista, que era o hidrólogo, mas de especialistas em várias áreas. E foi assim que a gente montou a rede. Especialista em biologia, diversos, né? Diversas áreas da biologia, especialistas em hidrologia, em hidráulica, na área social, na área econômica, e a partir deste conjunto, utilizando uma metodologia, que existem várias metodologias, depois eu posso mostrar aí, mas uma metodologia que ela se adequava muito bem a esse tipo de diálogo que a gente queria trabalhar,
que foi a metodologia do Building Block Methodology, que, na verdade, é uma metodologia de bloco, podemos ir a campo, fazer pesquisas em cada uma das áreas e, depois, numa oficina geral, os especialistas, cada um com a sua visão, seu conhecimento, sua experiência, iria dizer qual deveria ser o valor, a condição, a frequência, a magnitude que aquele rio precisa. Mas existe uma série de limitações nesse estudo. Limitações de dados. E essas limitações de dados também, no início, levam a um resultado que mais tarde a gente foi considerando ele e viu que ele dava algumas deficiências. Uma era saber exatamente como é que a planície de inundação e a calha, o que a gente chama de batimetria, eu precisava ter uma ideia real da calha ao longo do rio, pelo menos no trecho que a gente estava estudando, a gente precisava ter esse conhecimento para saber qual é o comportamento da vazão em cada trecho que estava estudando. Era necessário ter um conhecimento da série histórica hidrológica e estávamos com uma série histórica, vamos dizer que um período relativamente úmido. Nós estamos vivendo agora num período muito mais seco do que aquele que fechava em 2007. A gente trabalhou com um período de uns 10 a 15 anos anteriores, que iam de 1995, 97 ou 1984 até 2005, e eram dados de um período muito mais úmido que desses últimos 6 anos que a gente está vivendo, que a gente está refazendo esse hidrograma para incluir esse período. Houve muita visita de campo para definir as lagoas marginais, que são os berçários de peixes e outras espécies, outros organismos aquáticos. E essas visitas a campo, nós constatávamos que muitas dessas lagoas não existiam mais. Tinha umas que já tinham escolas dentro, com parques, com jardins. Se a gente devolve para o rio, de alguma forma, devolve para o rio aquela condição de vazão que existia anteriormente, iríamos causar inundação nas escolas, nos edifícios públicos, nas residências que estavam, nas estradas, várias estradas que já estavam margeando São Francisco. Então, há uma necessidade de adaptar essas condições à realidade atual, porque a gente não pode também dizer, não é só o ecossistema, mas também não é só a sociedade. Temos que buscar um entendimento que possa coincidir com essas duas coisas. Mas, assim, também precisávamos de informações com relação a como é que se comportavam essas lagoas marginais antes, como é que se comportava o rio. E aí vem aquela questão que os biólogos adoram, não? Ambiente lêntico, ambiente lótico, quem vive na parte mais rápida do rio, e em que momento, em que parte volta, e que metodologias cada um dos especialistas iria utilizar para chegar à mesma resposta. E aí vem a linguagem, que a linguagem também é difícil. Enquanto eu fico dizendo assim, eu preciso que vocês me digam assim, qual é a condição para que esses peixes que vocês estão, o biólogo da ictiologia diz assim, para que vocês me digam os peixes que existem no São Francisco e quais são as condições, aí não existe referência. Não existem estudos sobre os rios do São Francisco e que associem os peixes, a vida aquática do São Francisco, às informações da hidrologia, às informações da hidráulica, porque nossa forma de estudar é cartesiana, A gente reparte tudo, e eu sou hidrólogo, só entendo de hidrologia. Eu sou hidráulico, só entendo da hidrodinâmica. Eu sou biólogo, pior, né, Cacá? Eu sou hidrólogo de peixe, então eu só sei de peixe. E depende do qual peixe. Adoro perturbar os hidrólogos, viu, os biólogos, mas é assim mesmo. Eu sou biólogo de invertebrados. Eu só entendo de macro, dos macroinvertebrados. Não tem isso. Tem os macros, tem os micros. E quando a gente vai buscar esses milhões de bichos, cada um deles tem uma necessidade. Enquanto o biólogo dizia assim, ou o de peixe dizia, não, nós precisamos de uma velocidade desse tipo, uma vazão, de invertebrado dizia, não, isso aí vai arrastar tudo e vai matar todos os invertebrados. Então, é por isso que o rio tem a sua variabilidade. Porque ele precisa, inclusive, muito mais inteligente do que nós, ele precisa, inclusive, dar conta das espécies exóticas. Por que ele seca em determinados momentos? Porque ele quer expulsar quem ele não quer na casa dele, bota todo mundo para fora. Precisamos manter essa vazão mínima também, ela é boa para o rio.
Então, a gente precisa entender o que é bom para o rio, na lógica do rio, na lógica das espécies que estão dentro desse rio, para poder fazer o prato, né? O prato adequado, fazer o menu adequado para as espécies que estão lá. E isso não é fácil com a dificuldade nossa de entendimento, de integração. Então, essa é uma das maiores dificuldades. Tem duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande assim, em termos de pesquisa, e eu não vou enxergar o que está escrito lá. Ele é o Stuart Burns, e a Angela Ashington. Agora eu vou precisar do microfone, porque eu vou passar para ali, porque senão eu não enxergo. Eles estabeleceram 4 princípios que precisam ser respeitados se a gente quer manter um ecossistema saudável. Eu só preciso de um... Mas eu preciso chegar ali perto. Você não tem o microfone? Porque aí eu vou com o microfone, fica mais fácil. Eu tenho ele depois detalhado, eu digo lá. O primeiro é a questão da longitudinal, né? Nós temos as características, a conectividade longitudinal e a conectividade lateral. Quando a gente constrói uma barragem, ou quando constrói uma cadeia de barragens, a gente está ferindo esse princípio, né? Está quebrando essa conectividade longitudinal. A lateral é o que eu falei das lagoas marginais e das estradas que interrompem esse percurso. Tem que haver uma conexão entre terra e rio, para, em determinados momentos, pulsos, né, que são chamados, nestes pulsos, a água do rio se eleva, ocupa as margens e tem uma função sistêmica, tem uma função ambiental para isso. Ele vai trazer na estiagem nutrientes para o rio e vai levar os peixes, os alevinos, para viverem nas maternidades e depois voltar para o rio. Então, essa falta dessa conectividade longitudinal e lateral quebra esse princípio e causa danos ao ecossistema. O princípio, tudo está com o princípio 1. O formato do canal. Eu estava falando do princípio 3, mas é o 1 que está aqui. O princípio 1 é o formato do canal. E aí vem o papel da hidráulica, porque vai dizer a área da seção, a profundidade que o rio tem, que isso varia ao longo de vários dias do ano, meses do ano, e de um ano para o outro também, é o que a gente chama de sazonalidade. Quando aumenta a profundidade do rio, aumenta a seção, que a gente na hidráulica chama de seção molhada do rio, né, que é uma seção transversal. Isso é um elemento da hidráulica, do conhecimento da hidráulica, que é muito importante para definir vazão, porque velocidade é algo que todo mundo conhece, né? A gente só vive na correria hoje, né? Então velocidade é algo que eu corrijo bastante. Então, se a gente pega a velocidade e multiplica por essa área, é o que a gente chama de vazão, que às vezes é uma característica abstrata para a maioria dos humanos. Para os hidrólogos e para a hidráulica, né, o café com leite. A gente entende muito bem o que é vazão, e entende que vazão não é algo constante. Ela varia a todo momento, ela varia todo dia, porque a todo dia está variando profundidade, está variando seção, e está variando velocidade. A natureza faz isso a todo momento, porque toda vez que o rio... porque varia com a chuva também, né? Tem chuva, aumenta a profundidade, aumenta a seção, a velocidade, que depende da declividade, ao a gente multiplicar essa velocidade por esta área, a gente tem vazão. Então, a gente está com essa vazão variando ao longo do tempo. Isso tem um ciclo, que é um ciclo que a gente percebe. Por exemplo, a gente percebe que a gente tem inverno, verão, primavera e outono. Cada período desse está associado também com o tipo de vazão. E, diariamente, essa vazão está mudando também, e a toda hora ela está mudando. Então, é uma variável totalmente aleatória, como a gente chama. Mas ela segue, quer dizer, ela não é totalmente aleatória, porque ela tem um ciclo. Então, esse ciclo, a gente procura estudar a frequência desse ciclo. Olha só, falar de frequência, falar de frequência, que é um número matemático, né? Falar de frequência, falar de profundidade, junto com biólogos, com
economistas que falam outra linguagem. Então, a gente tem que achar uma forma de estar falando de coisas que as pessoas possam enxergar. É por isso que eu vou muito para a hidráulica. Então, a hidráulica nos ajuda a entender essa parte aí, olha. O formato do canal, a complexidade, isso leva à diversidade biótica. Porque se eu tiver um rio só numa cota lá embaixo, o que é que acontece, Cacá? Vai ser sempre o mesmo tipo de peixe todo dia, né? Porque eles vão comer a mesma coisa todo dia, então eles vão ser iguaizinhos. Mas se você varia ele, se você está variando o nível de água, existem outros pratos, outras comidas para serem aproveitadas. Então, aí tem diversidade, porque se você tem alimento diferente, você vai ter espécies diferentes. Então, é importante para a biodiversidade que o rio tenha essa variabilidade, que ele tenha sazonalidade. E, deixa eu correr agora que eu tenho 5 minutos, o princípio 2 é o da reprodução, que precisa dessa lateralidade, né, dessa conexão lateral, para que tenha as maternidades. Né? Sem maternidades, a gente vai ficar também sem a vida aquática. O recrutamento também, para que eles namorem, casem, reproduzam. E o princípio 4, que é aquele que eu falava da expulsão dos invasores, desencorajar os invasores, uma vez que você passa a ter quando o rio ele reduz sua vazão, ele chega a níveis até zero, né, com rios intermitentes, porque é uma característica do rio intermitente, do rio efêmero, desligar. Né? A palavra intermitente, ele desliga. Ele desliga e morre. Morre não, na verdade, ficam dormentes. Né? Então, neste momento, as espécies reduzem. Depois, quando começa novamente a ter vazões altas, aí vem novamente proliferar tudo isso. Então, esses 4 princípios são importantes, e eu não vou poder ler eles, mas essa apresentação vai ficar aqui, e vocês podem ler isso com cuidado. O que Burney Stewart e Angela Ashton fizeram nesse estudo é explicitar a relação das espécies com as características, ou seja, as variáveis do meio físico, as variáveis hidrológicas, vamos dizer, com a da espécie biótica. Ou seja, nós estamos fazendo uma relação, qual a resposta biótica a essa variabilidade das características hidráulicas. E eles apresentam aqui um referencial teórico que vai nos ajudar àquelas respostas que eu dizia. Eu preciso saber qual o recolhimento ecológico de cada uma dessas espécies, se eu quiser preservá-las. Então, a gente primeiro precisa entender o que é que a biologia nos informa com relação às características das espécies que ali estão, para que a gente possa prescrever o hidrograma. Porque, na verdade, o hidrograma ambiental é uma prescrição de um tipo de vazão, de variabilidade e de qualidade de água também, para que essas espécies que lá estão, ou que estiveram em alguma época, né, aquelas que não foram extintas, né, elas possam sobreviver. Então, o estudo foi basicamente isso aí. Aqui estão detalhados os 4 princípios, que eu estou passando bem rápido, mas vai ficar aí. Né? E as limitações. Né? As atividades humanas, a gente precisa de medidas, a gente vai... As condições climáticas também foram alteradas, então vai ser muito difícil a gente chegar à situação anterior, então é preciso muito estudo, ou então definir a partir de quando a gente considera, de quando tem informação para poder fazer os estudos, não de épocas muito, muito pretéritas que a gente não tem informações, mas definir quando é que começa esse estudo e estudar a magnitude e a sazonalidade que implica nessas condições de variações de vazão. Tomando São Francisco como experiência, né, as barragens que se instalaram, isso você vai pegar essa informação do plano da bacia, os 2 que tiveram, né, aquele de 2004 e esse, tem informações de tudo todas as transformações que passaram o rio e a sua situação atual. Esse rio que vocês já conhecem bastante, que está aí. Né? E o baixo, que foi nossa área de estudo, com as barragens que estão aí. Né? Com suas dimensões, fragmentando o rio, numa busca de atender os outros usos. Né? Afinal de contas, a gente está aqui com energia elétrica, está todo mundo saudável, come, almoça, o Brasil tem riquezas, faz exportação,
tem a indústria. Não estamos eliminando nada disso, a gente só precisa aprender a conviver com isso. Nós não estamos mais na idade da pedra, que saía para caçar. A gente tem mais conhecimento das coisas, então a gente precisa usar esse conhecimento para coisas boas, para a gente saber viver, né? Saber viver sem ter que matar as outras espécies. Então, temos que usar nossa inteligência, nossa capacidade, para buscar as respostas certas. Se a gente vai viver neste ambiente, produzindo o que a gente produz, ou aumentando a produção, a gente tem que fazer isso de uma forma sustentável. E sustentável significa conhecer as nossas limitações. É por isso que a gente precisa, cada vez mais, de estar incentivando os jovens para continuar estudando, porque a resposta não para aqui em nós, né? Eu sou professora, daqui a pouco eu estou me aposentando na força, porque eu não vou sair fácil da universidade. Mas eu preciso de estudantes para continuar fazendo isso, continuar respondendo as minhas perguntas e continuar perguntando, né? Eu fico super feliz quando eu vim agora de um congresso e eu vi estudantes assim, professora, eu comecei a me apaixonar por hidrologia quando eu assisti sua palestra. Eu disse, eu também já sou apaixonada, eu acho tão bom eu contaminar outras pessoas com a paixão que eu tenho pela hidrologia e pela gestão de recursos hídricos. Então, eu espero que tenham alunos aí que saiam apaixonados pela hidrologia, não por mim, né? Pela hidrologia. Então, a rede Ecovazão, estamos nós aqui todos, né? E a alocação ambiental, como determinar essa quantidade de água. A metodologia que a gente usou, que foi a holística, eu vou falar em menos de 2 minutos agora. E o hidrograma ambiental, que é uma base para a alocação de água do São Francisco, que vamos começar, né, Alberto? Vamos buscar fazer essa alocação do São Francisco agora. Vai ser a nossa meta agora em termos de comitê de bacia e de Câmara Técnica de Planos. O conceito de hidrograma ambiental, que vocês já devem ter visto aí, a quantidade, qualidade e distribuição de água necessária para manter componentes, funções, processos dos ecossistemas aquáticos, dos quais este conceito é tão complexo que a gente for olhar cada palavrinha, ela tem sua importância. Porque eu não estou falando só eu estou falando das funções, dos componentes, tudo isso tem uma complexidade tão grande que vai além do nosso conhecimento, né? Porque a gente vai precisar de integrar conhecimentos para poder entender isso. Mas, por outro lado, a definição desse hidrograma, que é tão importante para a gente manter o ecossistema, depende de decisão da sociedade. Essa sociedade que sabe muito pouco sobre o meio ambiente, sobre o ecossistema, né? Ou que valoriza tão pouco. Então, apesar de tudo, vai depender de nossa decisão. É isso que é a importância dos nossos atos, né? Então, esse pacto de gestão que a gente vem buscando, ele vai ter que passar por essa parte daí, definir qual é a vazão que cada rio vai devolver para o São Francisco. O Rio Grande devolve 0 já, né? Então, a gente tem que... o requerimento ecológico. Esse daqui é a minha pergunta para os meus colegas biólogos. Eu vivo. Me diz qual é o requerimento ecológico. Nós estamos com 2 alunas sofrendo horrores comigo e com Marlene e com a Alexandre, que é o mestrado delas para isso. Enquanto não me responder isso aí, não passam, não saem da escola, não escrevem, não publicam. Vão ter que... Não, é ditadura mesmo, não tem jeito. É requerimento ecológico. Cacá, dá um jeito aí. Tem que alguém responder isso para mim. Tá? Se a gente não define os objetivos do rio, que J. O'Keefe dizia, os objetivos do rio, tá? Os objetivos fica vago, né? É o requerimento mesmo, é a necessidade, é a demanda. Se a gente diz assim para o ser humano, nós precisamos aproximadamente de 200 litros por segundo, 200 litros de água por dia, é fácil, né? O padrão de potabilidade também definido, e precisamos mais ou menos isso por dia. Mas e os peixes? E os invertebrados? E qual é o padrão de qualidade? Eu não sei, e ninguém sabe, porque ninguém consegue responder isso. E aí fica muito angustiante para quem vai prescrever um hidrograma. Como é que você vai prescrever uma coisa se você não sabe o que as pessoas querem? É que nem você vai para um médico e diz, doutor, eu estou com uma dor, mas não sei dizer onde. Aí são os lugares que a gente usou como pontos de estudo. A metodologia passa por essa parte que o pessoal diz assim, mas é só reunião? Não. Tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muito laboratório, tem muita coleta de informação, tem muito tratamento estatístico e muita discussão. Essa era a vazão que tinha no Rio nos bons tempos, viu? Porque agora a gente não chega mais a esses valores, não, está muito mais seco do que isso. Mas você vê que perdeu a sazonalidade. O azul era o natural, antes da barragem, e o vermelhinho ele vai tendendo a uma coisa meio reta, e quando chega no período de estiagem, aquele é anos normais, anos secos, a vazão é quase que constante. Agora está mais baixo, que a gente está vivendo um período mais seco, mas a vazão é constante. E está constante em torno de 500 metros cúbicos, sei lá, qualquer coisa, por aí.
Agora, o hidrograma que a gente está propondo não era o hidrograma original do rio, nos tempos que não tinha barragem. É manter a sazonalidade e é uma vazão que não ultrapasse, ou seja, não infrinja o lugar do mínimo. Então, ela teria que manter essa sazonalidade e tem alguns pulsos que a gente não botou aí, porque a gente vai fazendo isso aos poucos. Quando a gente colocar pulso, o susto vai ser muito maior. Então, a gente primeiro ganha na sazonalidade, no discurso, no diálogo, no pacto, e depois, agora, a gente vai começar a discutir. E como é que vão ser os pulsos? Qual a frequência desses pulsos? De quanto em quanto a gente tem que provocar uma pequena cheia que seja? Então, esse é o hidrograma que foi prescrito para anos normais e esse para anos secos. Você vê que ele suaviza, mas ainda assim mantém uma sazonalidade. O vermelho é o que está sendo proposto. E a rede de pesquisa que veio depois, que era para estudar quais são as dificuldades da implantação desse hidrograma. Ainda é uma pesquisa que a gente está terminando agora, em dezembro, e está claro, falta de vontade política, aceitação dos usuários, insuficiência de recursos, conflito de interesse e limitações institucionais. Essa é a grande limitação para implementar esse hidrograma. Né? Então, gradualmente, a gente vai implantar ele. Agora já tem uma resolução da ANA que leva em consideração, agora se chegou uma resolução com relação à operação dos reservatórios, que admite uma sazonalidade. Então, isso já foi um ganho. Jay O'Keefe, lá na África do Sul, disse, poxa, vocês conseguiram. Vou fazer uma... Ele me escreveu, eu vou fazer uma apresentação na China, me diga o que é que vocês já conseguiram. Eu disse, ganhamos pelo menos alguma coisa na sazonalidade. Eu disse, oba, vocês são os militantes. Mas agora a gente não precisa ganhar nos pulsos. Né? Então, aos poucos, aproveitar as chances e oportunidade. O plano da bacia foi uma oportunidade da gente divulgar, difundir, replicar, insistir com a ideia da vazão ambiental. Então, está lá no plano como recomendação. Estabelecer os limites de outorga, que é algo que a gente precisa no São Francisco, conter esse uso que está sendo acelerado, sem limite, sem controle, principalmente no estado da Bahia, deixa eu falar baixo, mas é bom que diga. Definição dos objetivos ambientais, novamente, requerimento ecológico. E estruturar um sistema de governança baseado em regras claras, dispor de mecanismos sustentáveis, desenvolver projeto piloto, que é o que a gente está fazendo, e adotar uma estratégia flexível para a implementação. A gente não vai conseguir tudo de vez, então a gente vai um pouquinho, meu caro Otis. Né? E muito obrigada. Obrigada. Passei um pouquinho, mas não foi muito. Ai, deixa eu beber água. Vamos... Duas perguntas, tá, gente? Depois serão respondidas por e-mail. Vamos lá. Do Carlos Bernardo, como você avalia a situação atual da vazão no Baixo São Francisco em relação às vazões históricas mínimas e máximas e a determinação mínima de 1.300 metros cúbicos por segundo estabelecido pelo CBH-SF? Vamos lá, aos poucos. Vou começar pelo fim, que a memória... Tá. 1.300 não foi estabelecido pelo CBHSF. A gente adotou a palavra que está lá no plano. Adotamos ela como vazão mínima, provisoriamente, enquanto tem estudos que definam com a vazão mínima. Então, essa definição de vazão mínima, de 1.300 metros cúbicos por segundo, foi um acordo entre a ANA, a ANEEL, prefeituras... navegação, para que estabelecesse aquela vazão em 1.300, que permitia navegação e captação de água naqueles moldes dos tempos úmidos, vamos dizer assim. Hoje, 1.300 é um sonho. Ele não existe mais, né? Porque a vazão do rio hoje está muito mais baixa, e até a deliberação já fala em vazão mínima de 800 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão hoje é de mínima estabelecida numa regra que a resolução sai segunda-feira, parece, que é a assinatura pela diretoria da ANA. Foi feito um acordo, já com órgãos gestores, a participação do comitê, a Anivaldo esteve presente em todas as reuniões, a AGB também. Então, se estabeleceu que a vazão mínima, mas não é uma vazão mínima mais. Agora existe uma sazonalidade. Foi definida essa sazonalidade com relação aos outros usos. Quais são os outros usos que definem essa sazonalidade? A geração de energia, que precisa continuar gerando, atendimento aos projetos de irrigação, que estabelecem cotas. Todo mundo fala muito que a vazão do Rio São Francisco é restritiva, ela não é. A restrição está nas cotas.
Então, vocês sabem muito bem isso aqui por causa do Jaíba, né, na época da... Então, se as cotas estão muito baixas, é impossível captação para os projetos de irrigação, então isso estabelece vazão. Como eu falei, vazão está associado com profundidade. Então, se a vazão está baixa, a profundidade está baixa, então impede captação. Então, as novas regras hoje colocam com uma vazão variando entre, acho que, se não me engano, é 1.200, né? Entre 1.200, você lembra, Alberto? Entre 1.200 e 800 metros cúbicos para períodos normais. Quando for período de grande estiagem, pode chegar até 700 metros cúbicos por segundo. Excepcionalmente, chega a 700 metros cúbicos, com autorização da ANA e do IBAMA. Então, a vazão que tem hoje no São Francisco já está aumentando. Eu soube que aqui estava saindo de Três Marias já a 500 metros cúbicos por segundo. Né? O Sobradinho já estava ontem em torno de 2% acima do volume útil, tinha chegado a zero. Então, essas condições que existiam naquela época, que foi estabelecido em 1300, não existem mais. Nós temos uma série histórica que inclui 6 anos, não são os 7 lá da Bíblia, não, né? A Bíblia falava em 7 anos de escassez. Então, nós tivemos 6 anos de estiagem que redefiniram a série histórica de vazões, e, em cima dessa nova série histórica, tiveram que ser adaptado a utilização de água do São Francisco. Então, aquilo já foi alterado. Então, o que temos hoje, e que segunda-feira vai estar saindo através de uma resolução, é um hidrograma que varia em torno de 1.200 a mínima de 800. Tá? Bom, mas isso foi um estudo levando em consideração todos os órgãos gestores e comitê e etc. Tá? Uma decisão colegiada. E agora, da Maria Aldano, o que falta para realizar a revitalização do Rio São Francisco, priorizando a recuperação das suas matas, nascentes e de todos os seus afluentes? Que a gente continue brigando. Só. Né? Só muito pouco. Está respondido, então. Muitíssimo obrigada. Agradecemos aí a professora Ivonilde Medeiros pela participação.